Olá pessoal, uma ótima tarde para você que acompanha mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o nosso debatedor é o advogado Elvio Bezerra. Elvio, uma boa tarde, é sempre um prazer recebê-lo. Uma boa tarde, Natália, o prazer é todo meu e uma boa tarde a você que nos acompanha. Uma boa tarde para você que nos acompanha e que participa com a gente e pode participar hoje também pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Já já eu trago direitinho para você, né, os nomes e a maneira que você pode participar com a gente. Nosso tema de hoje é a situação dos vendedores ambulantes em Poços. Acompanhe uma reportagem. A Associação Comercial tem recebido reclamações por parte dos empresários da cidade sobre os vendedores que se instalaram na entrada do bairro Parque Pinheiros. Segundo a ACIA, os vendedores ambulantes atrapalham o comércio legal, aquele que gera imposto ao município. Eventualmente, nós temos tido ações por parte do Poder Público que realmente tem coibido a ação, né? Já houve fiscalização que foi realizada inclusive com a Polícia Militar, né? As mercadorias foram apreendidas, os ambulantes foram apreendidos, encaminhados para a delegacia, mas existe um momento que essa fiscalização ela é relaxada, que é o que nós temos tido hoje, né? Quando existe um relaxamento por parte da fiscalização, mais ambulantes vêm para Poços de Caldas, né? Que uma parte desses ambulantes não são daqui de Poços de Caldas, né? E continuam aí concorrendo de maneira desleal com o nosso associado e nós esperamos providência por parte do Poder Público em relação a isso. No local é possível perceber que se vende diversas frutas, como a temoia, mexerica, laranja, o fruto como pinhão, garapa para espantar o calor e doces diversos como pé de moleque, melado e mel. No entanto, para os vendedores não há competição com o comércio do centro da cidade. Eu acho que não atrapalha em nada, né, cara? Porque nós só vende para a pessoa que sai, né? Não vende para a pessoa que está entrando dentro da cidade. Então, o comércio deles eu acho que não atrapalha em nada. Seu Francisco, que vende garapa ali faz alguns anos, diz que este é o seu ganha-pão, que é um trabalho para completar sua renda de aposentado. Eu já estou com mais de 2 anos, 3 anos tá aqui, mas a gente, o ganha-pão da gente de aposentar, sabe, a aposentadoria é pouca, né? É só o saláriozinho, isso aqui. E para a gente não ficar à toa em casa também, fica aqui, vende um pouco e distrai. As pessoas que estão acostumadas a comprar produtos ali não querem que os vendedores saiam. O preço deles é melhor e muitos não precisam ir até o centro da cidade para fazer a compra de alguns produtos. Valor um pouquinho mais em conta. E a gente não precisa estar perdendo muito tempo lá por certas coisas que a gente vai comprar. Eu não acho justo tirar eles, né? Porque a gente mesmo traz as coisas para vender para eles aí, ajuda a gente muito, né? Então não é certo a pessoa trabalhadora tirar eles daqui, né? A Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela fiscalização. Por isso, fomos ouvir o prefeito para saber o que a sua administração tem feito para coibir o trabalho dos vendedores ambulantes. Um grande problema que a gente tem enfrentado hoje, né, que com um pequeno aumento aí no desemprego que tem acontecido no país, e Poços de Caldas não é diferente disso, a gente acaba tendo uma proporção maior de ambulantes que acabam aparecendo, né, as pessoas tentando defender o seu pão de cada dia. Nós tentamos fazer uma fiscalização que não seja uma fiscalização, aliás, que seja uma fiscalização com caráter educativo, de orientação das pessoas, de conversar com as pessoas, de buscar solução para os problemas da pessoa e, finalmente, não havendo a possibilidade, aí a apreensão e etc e tal. Então vamos lá, participe com a gente. O trabalho dos vendedores ambulantes na saída da cidade tem gerado muitas reclamações por parte dos comerciantes formais do município. Eu gostaria de saber de você aí de casa se você é a favor ou contra esse tipo de trabalho informal. Você pode dar a sua opinião pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e pelas nossas redes sociais. Então tem uma postagem lá na página do Facebook do Ponto de Vista, facebook.com/Ponto de Vista TV e também, né, na página da TV Poços, facebook.com/TV Pocos, lá também tem a postagem, você pode deixar nos comentários ou se você quiser enviar uma mensagem também não tem problema, às vezes as pessoas não gostam de deixar ali nos comentários, né, Elvio? Então pode mandar por mensagem também, que com certeza nós vamos ler aqui no programa a sua participação. Então nós tivemos uma matéria que acredito que mostra todos os lados dessa história, mostramos a opinião, né, da ACIA, que representa aí os comerciantes de Poços de Caldas, falando que isso de certa maneira atrapalha o comércio local.
Nós tivemos também o prefeito falando sobre essa ação educativa que é realizada. Isso eu achei um ponto extremamente positivo da reportagem. Nós conversávamos aqui também em off sobre, né, essa orientação que o município, o executivo deve dar ao vendedor ambulante antes, né, da apreensão ou de chamar outros órgãos para auxiliar nesse processo. E também tivemos a fala dos ambulantes, né, que citaram a questão do desemprego, da aposentadoria, que muitas vezes, né, ele não consegue sobreviver com essa aposentadoria. Então nós tivemos todos os lados dessa história e também da população. Tive um caso, vi agora na internet, até comentava com você ontem, que no Rio de Janeiro, algumas pessoas que estavam na praia chegaram a bater na polícia militar, que estava retirando os trabalhos de ambulantes que estavam por ali. Então, muitas vezes a população ela é a favor sim dos ambulantes. Primeiramente, quero deixar claro que eu não sou contra os ambulantes. O trabalho deles, a gente vê ali na reportagem que são pessoas que estão tentando ganhar a vida, mas a gente tem que pensar nas possibilidades de tornar esse trabalho de uma maneira correta, não é essa a palavra, mas de regulamentar, né, Elvio? Queria que você explicasse um pouco a respeito desse assunto e também dessa sua opinião. Natália, eu também não sou contra o trabalho ambulante, até porque a pessoa tem a sua livre iniciativa, a sua livre escolha. A gente sabe que o Brasil passa num momento muito difícil, taxa de desemprego acima de 10%, isso é um percentual muito grande, levando em consideração que temos hoje 200 milhões aí de habitantes. Então é complicado, a pessoa vai buscando aí várias alternativas para se regularizar, aliás, para se acomodar profissionalmente, né? Mas a gente não pode perder de vista, a gente se debate muito pouco no município o Código de Postura do município. E o Código de Posturas de Poços de Caldas, que é uma lei municipal, ela traz lá regulamentada a questão do ambulante, do comércio ambulante. Então, a pessoa que quer exercer essa atividade, ela tem que necessariamente procurar o setor do município e se cadastrar. Tem a questão de regularização como comerciante ambulante, inclusive recolher impostos, assim como faz todas as outras pessoas do comércio. Uma comparação muito interessante, são coisas distintas, mas, por exemplo, o feirante. O feirante tem uma questão bem nômade, bem próxima aí do ambulante, até porque a feira circula, né? Circula por vários locais da cidade, mas ele tem que fazer o recolhimento do espaço da feira, ele tem que fazer o recolhimento do imposto. Então não tem impedimento nenhum para o ambulante, desde que ele busque a regulamentação. Você mandou, né, inclusive enviou a mim, né, o Código de Posturas do município, a parte específica que fala a questão dos ambulantes, e eu até perguntei em off para você como que funciona essa situação. A pessoa ela pode continuar sendo ambulante, mas com um processo de regulamentação da prefeitura? Aí você me explicou que sim, você pode ser ambulante e você vai recolher, né, impostos de uma maneira exatamente como os outros comerciantes fazem. Agora, eu não sei, existe uma diferença, uma taxa menor de impostos para o ambulante em relação à questão do comerciante, né, que tem, né, o seu ponto fixo na cidade? O Código de Posturas, ele fala algo a respeito disso, Elvio? O Código de Postura traz que isso é regulamentado por decreto. Eu não conheço a questão dos valores, mas deve sim ter um decreto municipal que regulamenta toda a questão aí do ambulante no setor de fiscalização. Natália, eu acho importante ressaltar, a pessoa assim, a prefeitura ela tem que ter um controle nessa questão de quantas pessoas estão exercendo essa atividade. Porque a gente sabe que Poços de Caldas é uma cidade turística, uma cidade que chama muitos profissionais em decorrência até da população turística, né? Então tem que ter um controle, até porque senão vem uma grande migração de ambulantes, de comerciantes ambulantes de outro município, vem aqui desfrutar de todo o benefício e depois a questão lucrativa ele leva para outro local, leva para outro município. Então, acho que tem que ter cuidado, tem que ter a compreensão também da população. Eu acredito que muitos aí, lógico, têm todo o direito de se posicionar contra o que estamos debatendo, o que eu estou colocando aqui, mas eu ressalto, eu não sou contra o comércio ambulante, desde que busque aí uma regulamentação. Mas, por outro lado, eu acho interessante a fala do prefeito quando ele coloca a fiscalização educativa. Eu acho que isso tem que ser estendido, tem que ser feito um trabalho junto com a Câmara Municipal, de repente uma audiência pública para debater melhor o assunto, levar esse assunto mais ao conhecimento da população. Até porque por trás do comércio ambulante, a gente sabe que tem trabalho infantil muitas vezes, criança vendendo bala, enfim.
que nos deparamos com isso aqui em Poços de Caldas mesmo, bem como outras situações que a não regulamentação possa permitir. Eu achei interessante a gente ver, né, esses dois lados. Eu também ressalto aqui, não sou contra os vendedores ambulantes, até porque nós sabemos, mais uma vez, e aí no segundo bloco eu vou trazer um pouco sobre essa questão do desemprego no nosso país. Nós sabemos que é uma situação extremamente complicada e que às vezes as pessoas encontram maneiras, né, de sobreviver mesmo através desse tipo de trabalho. O que a gente não pode fazer, né, é com que a gente atraia mais pessoas, e atraindo mais pessoas a gente vai, com certeza, também atrair mais desemprego, porque a cidade ela não comporta. Então, é esse processo de regulamentação, sim. Não sou contra essas pessoas, porque são pessoas que estão trabalhando, são pessoas, muitas vezes, na maioria, pelas reportagens que a gente já fez, são pessoas honestas e que estão tentando ganhar o pão de cada dia. A gente vê que a prefeitura ela não dificulta nesse processo de regulamentação. Nós tivemos em uma oportunidade, inclusive vários vendedores ambulantes estiveram na Câmara Municipal para falar sobre esse assunto, mas eles fizeram realmente uma movimentação, uma manifestação para falar sobre o trabalho deles e para mostrar, né, que são pessoas de bem, que muitas vezes não estão fazendo nada de errado e que é uma maneira de ganhar a vida. Então, eu acredito que quando você traz essa questão, né, do executivo, conversar com o legislativo e pensar em soluções para essas situações, para esse tipo de situação, eu acho muito importante. Quando você cita também a questão da Feira Livre, não deixa de ser um grande comércio ambulante também, mas que é um processo regulamentado. As pessoas, né, têm aquelas barraquinhas ali, é tudo organizado pela secretaria, tem o nome de quem tem a banca, tem tudo muito organizado, e isso é muito legal, que torna o trabalho ambulante algo interessante para o município, para a pessoa que está trabalhando, né, e organizado, porque também não é legal se chegar na entrada da cidade, às vezes é, né, meio bagunçado, é a primeira visão que o turista ele vai ter de Poços de Caldas. Não só por isso, acredito que esse não é o nosso maior problema, mas acredito que sim, a gente tem que trabalhar, né, nesse processo de conscientização, e o prefeito fala muito bem nesse sentido e nessa questão. Vamos tentar conscientizar antes de muitas vezes apreender os materiais. Já a questão da apreensão, eu não sou a favor, porque muitas vezes a gente já teve a questão dos hippies, por exemplo, em que os materiais foram apreendidos porque eles eram considerados ambulantes, né, pela secretaria. Isso não foi legal, é o trabalho que a pessoa fez, enfim. Mas nós tivemos um ponto positivo na questão dos hippies, que conquistaram um lugar para ficar. Se está legal, se está bonito, se está feio, enfim, esse não é o foco do programa, mas eles não gostariam de ser chamados de ambulantes, porque eles dizem que trabalham com arte, mas partiu dessa situação também, um lugar para eles terem essa venda, né, dos produtos. Eu acho interessante até essa distinção, até porque os hippies trabalham voltado para uma questão artística, seria mais um olhar da política cultural, que é o que aconteceu. Acho que o secretário, na época de Cultura, se posicionou de uma forma bacana, houve uma escuta, uma conversa com os hippies, a prefeitura também se posicionou de uma maneira para poder resolver a situação. E aí, se o espaço que eles estão hoje não é adequado, eu acho que eles têm o direito, sim, de continuar lutando e buscando aí a sua conquista e buscando o diálogo sempre, né? Na questão dos ambulantes, eu acho que o caminho é o mesmo. Então, até, por exemplo, se a carga tributária hoje for excessiva, há de ser discutido, vamos abaixar isso, vamos melhorar isso. Eu acho que tudo que é regulamentado, que tudo que é conversado, que tudo é construído através aí de um conjunto articulado de ações, com o olhar governamental, com o olhar da comunidade, os dois lados trazendo aí os prós e os contras, a questão se constrói de uma maneira eficaz e com uma longa permanência, né, o que se busca na ocasião. Eu achei interessante algo que você citou sobre essa questão da carga tributária. A gente sabe que muitas vezes, né, as pessoas partem por esse trabalho e não buscam a regulamentação, justamente porque nós sabemos que essa carga tributária é muito pesada. Mais um exemplo que a gente tem, que se há uma união dessa classe, então vamos lá, a união da classe dos ambulantes para
para tentar reivindicar uma carga tributária menor, enfim, para tentar reivindicar melhorias, eu acredito que com certeza isso é possível. Nós temos o caso da Secretaria de Cultura, que nasceu da iniciativa popular, nós temos a questão dos hippies, como já citei, né, que conseguiram um espaço ali para eles, se adequado ou não, enfim, esse é tema para outro bate-papo nosso, mas é tudo da iniciativa e da união das pessoas. Bom, vamos nos unir para melhorar esse trabalho de classe. Natália, e eu acho que a regulamentação é um dos melhores caminhos. Eu digo eu acho porque a questão tem que ser conversada mesmo, tem que ser levada à discussão ao legislativo, ao executivo e aos ambulantes. Mas, por exemplo, eu já me deparei com situações, aqui em Poços eu não tenho visto, mas eu já vi, é muito comum ver em outra cidade o comércio de material pirata, CD pirata. Aí já é outra... Isso já é crime. A gente sabe toda a questão criminosa que tem por trás de um produto que é pirateado. Então, assim, não estou falando que é o caso dos ambulantes em Poços, mas é por isso que tem que incentivar aí a regulamentação, para até olhar o produto que é comercializado. Inclusive, nós já tivemos várias ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que é, né, a que faz fiscalização, que tem o órgão de fiscalização, e quanto em relação a esses produtos, a gente entende, a gente sabe que o produto pirata é crime, nós sabemos que, por exemplo, óculos que muitas vezes são vendidos, isso pode trazer vários problemas para a sua saúde, então tem algumas questões. Nessa matéria, a gente traz bem específica a questão dos alimentos, né, que os comerciantes estariam chateados, principalmente os comerciantes do mercado e também, né, de donos de supermercados do município em relação a isso, porque o ambulante ele consegue vender, né, por um preço muito mais baixo que muitas vezes no mercado e também nos supermercados. Levando em consideração, eu vou falar até por conhecimento de causa, eu já trabalhei com feira livre, já fui feirante, e a gente sabe como que é complicada a produção ali na zona rural, produzir o alimento, levar para a feira livre, toda a questão trabalhosa que tem, todo o recolhimento que tem em cima disso, as tarifas que o feirante recolhe na questão da feira livre. Então esse olhar tem que ser estendido também para o ambulante. Elvio, nós vamos para um breve intervalo. O pessoal de casa pode participar com a gente pelo 9983-3240, pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu volto já, é rapidinho, até já. Existem muitas opiniões. Não precisa concordar. Basta respeitar. Respeito basta. Voltamos com o ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o advogado Elvio Bezerra. Nós estamos falando um pouco sobre a situação dos ambulantes aqui em Poços de Caldas. Essa situação tem gerado muita discussão e muita reclamação, aí principalmente por parte do comerciante, né, que é regulamentado aqui na cidade. Eu gostaria de saber de você aí de casa, você é a favor ou contra esse tipo de atividade? Dê a sua opinião para a gente pelo 9983-3240.
pelo 3721-6955 e ainda pelas nossas redes sociais. Eu gostaria que você desse a sua curtida lá na nossa página facebook.com/pontodevistatv e aí você vai ficar por dentro das nossas enquetes e também dos programas, porque às vezes, né, Elvio, o pessoal não pode assistir às 2 da tarde ao vivo, não pode assistir na reprise meia-noite, mas tem o link no YouTube, que todo dia de manhã eu vou lá e posto o programa e a pessoa também pode ficar conectado com a gente através da nossa rede social. Assim como, Natália, pode compartilhar o vídeo, mandar para amigos, familiares, até porque do vídeo, né, do canal do YouTube, venham outras discussões e temas a serem debatidos aqui no Ponto de Vista. E é claro que a sua sugestão também é sempre muito bem-vinda. Quer dar uma sugestão de tema para ser debatido aqui no programa? É só mandar para a gente, né? Pode mandar pessoalmente, tem muita gente que manda, né, as participações pessoalmente, manda no meu Facebook pessoal, não manda pela página. Você pode entrar em contato com o programa da maneira que você achar melhor, pode ser pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo meu Facebook, pela página do programa. O importante é você, né, participar com a gente e a gente saber o que você pensa e o que você quer que seja debatido aqui no programa. Elvio, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão dos vendedores ambulantes e a gente sabe que essa não é uma situação só daqui de Poços de Caldas, mas, né, isso acontece no país inteiro e pode ser também um reflexo dos índices de desemprego aqui no nosso país. Acompanhe. Olá, meu nome é Evandro, eu tenho 25 anos. Já tive muita experiência com o trabalho, né? 3 empresas eu já passei, polícia hospitalar, lavagem de carro, manobrista. E hoje eu estou aqui no sinal. Tipo assim, eu investi um dinheiro que eu tinha em casa, comprei jaca, tudinho. Estou trabalhando com água mineral também. E assim, estava fazendo meu curso de gestão, que é vendas, marketing e departamento pessoal, só que tive que parar, porque com as circunstâncias assim, né, que eu não estava com dinheiro mais, que eu estava botando só dentro de casa. E tive que parar. E era um sonho que eu estava gostando e tive que interromper o curso, que era o meu sonho, que era para fazer mais. E tinha inglês também, tinha digitação, e eu mais queria inglês. A gente está trabalhando aqui, eu tinha empresa, eu tinha uma loja, eu fechei, porque eu não tinha o movimento estava fraco. E eu tinha que manter minha família, meu filho tinha nascido 3 anos atrás. Aí eu arrumei um emprego, mas só que o emprego não deu certo, porque passou 5 meses de contrato, está muito pouco emprego, o desemprego está demais aí. E tem muitos ambulantes tá na minha mesma situação, parado, desempregado, que não tem como se manter, né? Aí só que a gente tá aí, se virando como pode para poder manter nossa família, né? Pagar aluguel, eu mesmo pago aluguel, fralda de filho, eu pago cartão também. Tem no caso, meu ponto de cada aqui, né? Agradecer pelo menos o povo que nos ajuda, né? Que compra nosso material, né? Se não fosse eles, como é que a gente ia viver? Prazer, meu nome é Wallace, eu tenho 20 anos, trabalhava como descarregador de caminhão. E tentei procurar um emprego, não consegui, eu só chegava na empresa, a empresa não aceitava, porque tá difícil a situação agora, desemprego, a crise. E a única solução que tinha era vender água e pipoca na cidade. E eu tô aqui, vendendo água e pipoca, fazendo minhas correrias para ganhar meu dinheiro. Tá, e acho que a gente agora, né, muda um pouquinho a gente continua nesse assunto, mas muda um pouquinho do enfoque, né, para falar sobre essa questão do desemprego. A gente sabe, infelizmente, que é algo que tem crescido no nosso país e a gente viu aí pelos relatos, né, nessa reportagem das pessoas dizendo, olha, eu tinha o meu trabalho formal e aí eu perdi esse emprego, fazia cursos, enfim, tive que largar tudo e tem que arrumar alguma maneira de ganhar a vida. E aí, muitas vezes, a maneira encontrada é essa aí, Elvio. Natália, eu achei interessante na matéria que nenhum dos vendedores ambulantes falou assim, eu optei ser ambulante, eu quis trabalhar no comércio ambulante. Percebe-se que todos que participaram da matéria veio de uma consequência de uma política de atendimento que foi ineficaz. A gente sabe que quando o desemprego cresce muito, são várias políticas de atendimento público que não funcionou. A economia não está bem, a questão do trabalho também não está bem, de repente a assistência, aí com a educação, são políticas que não estão combinando para que há o bom atendimento para a população.
Nesse sentido, eu vislumbro que é mais uma necessidade do poder público olhar com melhor atenção para a questão do ambulante, até porque são pessoas que estão trabalhando que muitas vezes necessitam do atendimento eficaz de outras políticas e, de repente, até a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, né, ela trabalhar na questão com o ambulante para ele poder se regulamentar, de repente buscar um microempreendedor individual, de repente uma recolocação do trabalho, ou mesmo pensar em associações aí para ambulantes. Eu ia falar, basicamente, acho que a gente está muito em conexão. Acredito também que, por exemplo, nós temos várias associações e cooperativas, né, nesse sentido, principalmente a questão do artesanato, em que as pessoas se juntam, formam uma cooperativa, né, e dali conseguem vender os seus produtos de uma maneira muito mais justa, de uma maneira legal. Então, eu acredito que sim, nós vivemos um momento extremamente complicado nessa parte econômica, mas o poder público ele também tem que criar essas ferramentas para auxiliar. Bom, eu não quero o ambulante, quais são as oportunidades que eu estou dando para que esse ambulante não esteja mais lá? Tá, não tem a possibilidade da geração de emprego no momento, mas eu estou capacitando essas pessoas para que talvez ele seja um empreendedor individual. Às vezes essa pessoa tem um talento super bacana e está guardando esse talento porque não tem uma oportunidade. Então a gente tem que trabalhar essas questões sim. Nós temos, por exemplo, várias instituições, né, que apoiam o trabalho empreendedor. Então existe essa possibilidade, acredito na formação, né, de conjuntos de pessoas que se encontram para tentar fazer e fortalecer esses trabalhos, e acredito que esse é o caminho também para a questão do ambulante. Se é a falta de emprego, se é o desemprego que está batendo a porta, como a gente pode fazer para que essas pessoas continuem vivendo com dignidade? Eu acredito que a gente tem que partir desse ponto de vista também. Nesse passo mesmo que é o meu posicionamento, Natália, acho que estamos aí num compasso bem interessante, né, na questão do debate de hoje, mas eu acredito que a pessoa não pode passar desapercebidas pelo poder público. Por isso sim buscar a regulamentação, por isso sim ter as políticas de atenção voltadas para a pessoa que até de uma forma obrigatória vai para o comércio ambulante, para poder garantir a dignidade da família, o sustento de cada dia, mas se percebe-se muitas vezes, e nas pessoas que não estão ali por livre vontade, livre iniciativa, que precisa de todo um amparo do poder público nas outras políticas de atendimento. Fica muito claro ali quando você faz a pergunta, você gostaria de estar aqui? É nítido, se você perguntar para todas as pessoas que hoje trabalham dessa maneira, eu tenho certeza que elas gostariam e preferiam ter um emprego formal ou ter o seu próprio negócio, enfim, mas algo também que fosse certeza, que fosse certo. É difícil também você viver dessa incerteza, olha, hoje eu vendo tanto, amanhã talvez eu não venda, enfim, é uma renda incerta. Então, por isso que a gente bate nessa tecla, né, da união, da regulamentação, para que essas pessoas possam ter acesso aos serviços e a benefícios também. Bom, você cria uma associação dos ambulantes, todos eles se regulamentam e começam a cobrar do poder público, a gente sabe que com certeza vamos render, né, bons frutos dessa união. Enfim, eu acho que é o caminho, não é ser contra o ambulante de forma alguma. A gente sabe, já frisou aqui, né, que são pessoas que estão fugindo do desemprego, que estão procurando uma maneira de sobreviver, mas a gente também está pregando a união da classe para que essas pessoas consigam ter aí bons frutos desse trabalho. E garantias, capacitações, você mencionou que há várias entidades que trabalham nesse segmento do empreendedorismo, é uma forma também, há um olhar para poder empreender ou trabalhar de uma maneira diferente, são várias alternativas que a União aí, eu vou ressaltar até na matéria a própria fala da Associação Comercial, né, que pode contribuir de alguma forma num diálogo com o poder público, com o legislativo, para poder atender esse público, que não é simplesmente varrer fora do nosso caminho, muito pelo contrário. A política nacional hoje, ela trabalha totalmente com inclusão, e a inclusão de todos na boa convivência comunitária.
É muito fácil, né? A gente deixa ali na saída da cidade, escondidinho, não atrapalha a área central, ninguém se importa e ninguém vê. E a gente tem que pensar que por trás são trabalhadores, que têm famílias e que a gente precisa ter esse olhar mais uma vez, né, mais humano em relação a todas essas pessoas. Não é simplesmente fazer aquela higienização que a gente está cansado de falar aqui no programa, que muitas vezes acontece com o morador de rua, com o menino de rua, com tudo, né, com aquela pessoa que é dependente químico. A gente sabe que muitas vezes há esse processo de higienização e que as pessoas não querem ver, né, o ambulante ali na rua, não quer ver o dependente químico, não quer ver o morador, mas a gente precisa incluir essas pessoas sim na sociedade, é o nosso trabalho e é, né, claro, o objetivo do ponto de vista trazer esse tipo de tema para conscientizar as pessoas. Até porque muitas vezes o ambulante ele pode ter sido em outro momento um associado da associação comercial, porque com toda a crise teve o seu comércio encerrado, as atividades foram encerradas, por maneira que ele não quis e foi a única alternativa ir para a rua fazer o comércio de outra forma. Vamos lá para as participações, Elvio. O Rafael Guilherme Machado disse o seguinte: se eles encontrassem trabalho formal, não precisariam se arriscar no informal. A tendência é aumentar até onde não ter mais espaço, como é em São Paulo. Exigem muita mão de obra qualificada, então estes comerciantes ficam fora do mercado. Mas sou contra o modo sem segurança como trabalham e causam poluição visual, aumentando o risco de acidente, por exemplo, nas estradas. Acho que ele resumiu tudo que discutimos aqui hoje, muito boa a colocação dele, concordo plenamente. Participação do Enio Torquato Ferreira, ele disse: somente o capitalismo cria riqueza e abundância. O mundo é um grande mercado, que cada um venda seu produto e riqueza pela melhor maneira que puder. Interessante a participação. Interessante a participação dele, mas sabemos que, eu costumo falar assim, que até na palavra do filósofo, né, que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras, né? Acho que tem que ter um equilíbrio, não é totalmente o capitalismo, assim como não é totalmente o extremismo da outra questão. Participação da Tereza: eu sou a favor, são pessoas dignas que estão correndo atrás do seu sustento, trabalhando e não roubando ou vivendo de forma corrupta. Acho que sim, também concordo com a Tereza, a gente só falou do processo de legalização, né? Mas sim, concordo com ela também que são pessoas dignas. Temos a participação do Guilherme: eu sou a favor dos vendedores ambulantes que vendam na saída da cidade, porque eles estão trabalhando e não estão fazendo nada de errado. Acho que as duas participações aí, é lógico, em um momento colocamos aí a questão da dignidade da pessoa que trabalha, com exceção que eu dei exemplo do comércio de produtos piratas, que isso eu não concordo mesmo, e eu também não sou contra que os ambulantes fiquem fazendo seu comércio na entrada ou na saída da cidade, desde que regulamentado. Participação do Vanderlei Gonçalves: eu sou a favor porque está difícil de arrumar algum trabalho. O pessoal que está trabalhando honestamente, não vejo nada demais para cada um ganhar o seu dinheiro. Temos a participação do Humberto Lino, ele diz o seguinte: na verdade, com essa crise que estamos atravessando, cada um se vira como pode, e melhor do que ficarem perambulando por aí ou até mesmo roubando. Estes comerciantes são todos gananciosos e egoístas, por isso estão reclamando, o sol brilha para todos. O lucro deles acredito que não chega a 1/3 do que os comerciantes ganham. Vemos tantos políticos torrando dinheiro público que dá nojo, às vezes das pessoas ou algumas pessoas falando de imposto. Está na hora de puxar a sardinha para o nosso lado. Acho que entra no que discutimos também, precisa aí ter uma aproximação entre o setor privado e o setor público para um melhor olhar dessa população do comércio ambulante. Temos a participação da Leila, que ligou para a gente. Obrigada, Leila. Ela disse que é a favor do comércio ambulante, pois com a crise não está fácil de conseguir emprego. Já faz 2 meses que estou desempregada, então tem aí a participação da Leila. A gente, né, deseja uma ótima sorte para a Leila conseguir, né, um emprego e conseguir, né, voltar aí ativa dentro do mercado de trabalho. O brasileiro é muito empreendedor, eu acho que isso tem que ser trabalhado mais a cada dia. A gente sabe de várias alternativas dos microempreendedores que começaram a partir do desemprego, seja fazendo produtos em casa, doces, salgados, ou seja em outras formas de comércio e iniciativas. Para finalizar, o Paulo diz o seguinte: essa é uma opção para quem está desempregado, mas eu, por exemplo, não compro coisas piratas. Então, estão aí as nossas participações, acho que foram participações muito legais.
a gente quer aqui mais uma vez finalizar dizendo que não é contra ambulante nenhum e que, né, muitas vezes na crise que a gente possa ter, imaginar, como você disse, algumas soluções para sair delas, empreender, o que eu gosto de fazer que pode passar de um hobby para o meu trabalho. Muitas pessoas começaram dessa maneira, nós já fizemos várias reportagens a respeito desse assunto de pessoas que tinham um hobby, perderam o emprego e utilizaram desse hobby para começar um negócio. Então, quem sabe, né? A gente não quer trazer um pensamento negativo para o programa, a gente sempre tenta trazer, né, vir nessa maré positiva. Então, quem sabe pensar um pouquinho, refletir o que eu posso fazer e fazer para mudar, né, um pouco e sair dessa crise e conseguir ganhar o pão de cada dia. Ter esperança do verbo esperançar, né? Acho que é isso que precisa cada um de nós, Natália. Natália, eu queria deixar um recado também. Eu estava em Aguaí esse final de semana e o sinal da TV Poços pegando perfeitamente em sinal HD na cidade de Aguaí. Olha, gente, que bacana, pessoal de Aguaí também podendo acompanhar a TV Poços. Então, um abraço para o pessoal de Aguaí, né? Não sabemos se estão nos acompanhando, mas que o sinal chega lá. Então, abração para o pessoal de Aguaí e de toda a região, né? Que chega o sinal da TV Poços. Elvio, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Eu que agradeço, Natália, e mais uma vez agradeço a quem participou de uma forma tão interativa, trazendo uma discussão tão importante que pode aí estender muito mais para o poder público. Muito obrigada a você aí de casa que nos acompanhou, que, né, participou com a gente. Você também que só assistiu, não quis opinar, mas estava ali ligadinho com a gente. Também é muito bacana contar com a sua participação. Eu vou ficando por aqui, gostaria de lembrar que a partir das 4 da tarde você pode acompanhar mais uma edição do Cara Online. Lembrando que temos a reprise à meia-noite e amanhã pela manhã você pode acompanhar o nosso vídeo no canal do YouTube. Se você achou interessante, compartilhe, peça para alguém assistir, peça para opinar, que o que a gente quer é despertar isso mesmo, esse bate-papo, essa discussão saudável entre as pessoas. Vou ficando por aqui e volto amanhã com mais uma edição do Ponto de Vista. Até lá!